E aí, gente boa, tudo bem? Voltei. Lembra? Artrópode tem bastante coisa, por isso que essa aula vai acabar ficando um pouco maior. As outras talvez voltem a ficar menor, um pouco menor. Menor não fica mais não, tá? Porque agora não é mais revisão, agora é matéria nova. Precisa lembrar? Matéria nova requer um esforço maior, porque agora você não está lembrando. Agora você está... Ah, mas muita coisa disso você já falou. Falo mesmo, porque eu fico falando toda hora. Mas ó, nós não estamos lembrando. Deixa eu falar uma coisinha. Aí você xinga aí, mas xinga abaixo. Eu apaguei a foto da lousa A. Mas a da lousa B eu vou te mandar, tá? Se eu não apagar também. A lousa A estava fácil de entender, não tinha muita coisa escrita não. Se você me escutar falando, você entende direitinho, dá para você copiar. Por que eu estou mandando essas páginas para vocês? A ideia é que você copie no seu caderno, tá? Não só olhe pelo livro, mas que também copie pelo caderno. Eu sei que na imagem não fica muito boa, no vídeo, por isso que eu mando a foto. É que eu apaguei a foto da artrópode A, mas está fácil lá de ver, tá? E qualquer dúvida já sabe, me pergunta. Vamos ver agora? Essa aqui segue aquela mesma tabela que eu já mandei para você. Só que, como tem muito mais coisa, eu dividi a tabela em duas partes, tá? Não está tudo de um lado só, mas é simples de entender. Vamos comigo de novo? Olha lá. Sempre começa com a pele e o sistema esquelético. Essa parte toda foi a parte A que eu contei. Só esse pedacinho foi a primeira parte, a parte artrópode A. Ele tem um epitélio simples, células simples formando a pele dele. Células sensoriais, já começam a aparecer várias células sensoriais nos artrópodes. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, você vai olhar no seu livro ali também, já passa a ter um olho muito bom, as antenas funcionam muito bem, tá? Células sensoriais. E o exoesqueleto, que é a epiderme dele secreta uma substância, principalmente de quitina, que faz essa casquinha em volta do corpo, que vai dar... Como ele é resistente, vai dar uma sustentabilidade no corpo do crustáceo e impermeável para proteger aqueles que estão fora da água. Eles passaram a viver no ambiente terrestre. Até então, se você for vendo todos que nós vimos antes deles, eles dependem muito ainda da água. Eles precisam estar com a pele molhada, ou pelo menos bem úmida. Esses daqui já não, tá? Esses daqui têm os artrópodes de água, os crustáceos, mas já tem vários artrópodes que saíram da água, que estão no ambiente terrestre. E uma das vantagens de ter o exoesqueleto impermeável é isso. Aí o exoesqueleto tem aquele probleminha que atrapalha o crescimento, ele precisa fazer a muda, aí ele troca o exoesqueleto e cresce. Lembrou, né? Sistema digestório. O sistema digestório dos artrópodes é completo. Toda vez que fala completo, você lembra. Começa com a boca, passa por vários órgãos, termina no ânus. Aparecem algumas coisinhas. Papo e moela também tinha no anelídeo. Glândulas salivares, uma característica nova. Glândulas salivares e uma outra glândulazinha que ele passa a ter, que se chama tive que pegar a caneta ali, ó. Hepatopâncreas. Tem uma função, não é um fígado nem um pâncreas, mas tem uma função já parecida para ajudar na digestão do alimento que esses artrópodes comem. Então, ó, glândulas salivares, eu peguei a caneta para pôr aqui um aceitinho. Glândulas salivares e a hepatopâncreas. Características novas, hein? Vai lembrando aí. A digestão é extracelular. O artrópode come, toda a digestão é feita dentro do sistema digestório, os nutrientes passam para as células e lá nas células ele vai absorvendo, vai ter uma nova digestãozinha menor. Mas a maior parte, a grande parte da digestão é fora da célula, é extracelular. Como é o sistema respiratório? Aí tem vários, olha ali. Cutânea ainda pela pele, principalmente artrópodes mais simples. Branquial para os crustáceos, brânquia porque ele está na água. Crustáceos dentro d'água usam uma brânquia que retiram o oxigênio da água. Tudo bem? Existe um bichinho, você já ouviu falar bastante, você deve ter brincado com ele já, que é aquele tatuzinho de jardim. Sabe aquele que você bate e vira uma bolinha? Chama de tatuzinho, tatu bola, mas não é o tatu mamífero lá, hein? É o tatuzinho. Ele é um crustáceo. Crustáceo. Você fala, mas ele não está na água. Então, esse aí é tipo uma transição. Ele conseguiu se adaptar a ficar fora, não mergulhado na água, ficar fora. Só que ele também tem respiração branquial. Aí você vai falar, mas branquial não retira o oxigênio da água? Aí vem um negócio muito maluco. Esses animaizinhos precisam manter um pouquinho de água preso entre as patinhas
para poder retirar o oxigênio da água. Então eles têm que correr para um lugar úmido, pegar um pouquinho dessa aguinha que está lá, para conseguir respirar por essa aguinha. Aí você está pensando, por isso que eu pegava esse tatuzinho para brincar, colocava ele numa caixinha e ficava lá, meu bichinho de estimação, e depois alguns dias ele estava morto. Aí eu falo, porque eu não dei comida, né? Não, é porque não tinha aguinha lá para ele. Aí ele não conseguia respirar, porque a respiração dele é branquial. Traqueal. Um nome diferente agora, hein? Você fala de traqueia, não é. Traqueal é uma outra coisa. Aparece nos insetos, nos aracnídeos, nos quilópodes, a lacraia, nos diplópodes, o pelo de cobra. Vou tentar explicar do jeito mais simples. Você vai olhar depois lá no livro, vai olhar, quer pesquisar em outros sites, pesquisa. Quanto mais você pesquisar, melhor. Traqueal, vou tentar explicar do jeito bem simples. Ele tem uns furinhos no exoesqueleto, por segmentos, aparecem furinhos. O ar atmosférico entra por esse furinho e se espalha dentro, como se fosse uma raiz, dentro do corpinho, chegando nas células. Simples assim. O inseto, o aracnídeo, o quilópode, o diplópode, tem esses furinhos do lado do corpo. Se você não tiver medo, tem lá o inseto, se você for chegar bem pertinho, em alguns quase dá até para ver, na barata dá até para ver. Na parte do abdômen da barata dá para ver. Esses não é grande, tá? Tem que olhar com cuidado, não é olhar de longe. Tem medo? Não olha então. Mas procura na internet lá que você vê. Tem uns furinhos, o ar entra por esse furinho e se espalha como se fosse por dentro, assim, vários caninhos espalhando esse ar atmosférico dentro do corpinho. Precisa do oxigênio, até porque esses animais, principalmente insetos, precisam de bastante energia, tá? Que eles usam muita energia no corpo, os insetos voadores, tá? Mesmo os que andam muito rápido. Todos os artrópodes, quilópodes, se movimentam muito rápido, diplópode também, eles precisam de bastante energia no sistema respiratório bom. Em alguns aracnídeos, aparece uma respiração pulmonar. Agora você está espantado. Está espantado aí, né? Não tá? Está espantado, levou um susto. Respiração pulmonar em alguns aracnídeos. Começa a aparecer um pulmãozinho agora aí. Vai pensando. Passar para o outro lado. Sistema circulatório. O sistema circulatório é aberto ou lacunar. O que é isso mesmo? O sangue não fica só dentro dos vasos sanguíneos. O sangue corre por vasos sanguíneos, se espalha entre as células em algumas cavidades, leva nutriente, leva o que é necessário, volta para o vaso sanguíneo e faz o caminho. Então, o sistema circulatório lacunar. Nervoso está aqui, ó, calma. Tem coração, todos eles têm. Tem artérias, por onde esse sangue é transportado, sai do coração, esse sangue é levado por artérias. Passa a ter um negócio bem legal que é a hemolinfa. Não é, mas é para você pensar assim para ajudar. É como se fosse o nosso sangue. Tem plasma e tem hemocianina. Nós temos hemoglobina. Os artrópodes têm hemocianina. Se você pegar, tem um que é muito legal, procura na internet para você ver. Tem um artrópode que chama Limulus, nome popular pata de cavalo. A gente já comentou disso. Eles tiram o sangue desse bicho porque fala que esse sangue serve para remédio. Eles estão fazendo um estudo. E quando tira, esse sangue é azulado. A maioria dos artrópodes tem o sangue mais para azulado devido à hemocianina. Legal, né? Sistema excretor. Aí aparece o nefrídeo. Quem tinha nefrídeo também? Os anelídeos. Aparecem nos crustáceos as glândulas verdes. Logo verde. Glândulas verdes. Tá? Todas elas têm a mesma função. Função de excreção. Funciona igual para todas. Tá? Um pouquinho de diferença sim, mas isso não é o principal. Toda a parte ruim das reações do metabolismo do corpinho do animal tem que ser eliminadas. E eles vão ser eliminados pelo nefrídeo, pela glândula verde no crustáceo, pelas glândulas coxais nos aracnídeos e pelos tubos de Malpighi, já ouviu esse nome, hein? Tubos de Malpighi nos insetos, no quilópode e no diplópode. Ó, você não está vendo, eu tô. Tem um insetinho aqui, tá? Veio ver a aula. Tudo bem? Nefrídeo, glândulas verdes nos crustáceos, glândulas coxais nos aracnídeos, tubos de Malpighi nos insetos, quilópode e diplópode.
Todos eles com a mesma função, não precisa se aprofundar muito nisso não. Se quiser, lógico, você tem que fazer isso. Vai procurar. Teve dúvida? Pergunta para mim, manda o WhatsApp. Respondo para você rapidinho. Sistema nervoso. Opa, não dividi aqui. Ó, tem uma linha, hein? Sistema nervoso é ganglionar e ventral. Parecido também com anelídeo, tá? Ganglionar tem um gânglio que ali vai se juntar a maior parte das células nervosas e desse gânglio parte ramos ventrais, passando pelo ventre do crustáceo, pela parte onde está, se fosse pensar na gente, onde está a nossa barriga, essa parte. O nosso sistema nervoso, o nosso vertebrado, passa pelas costas. O deles, artrópodes, passa aqui pela frente. Então sai de um gânglio e passa por baixo dele, assim, se ele estiver deitadinho. E a reprodução? Dioico, sexos separados, a grande maioria, praticamente todos os artrópodes são dioicos, mas também tem alguns crustáceos que são monóicos, hermafroditas. Dioicos, sexos separados, monóicos, hermafroditas. A fecundação é sempre interna. O que é isso mesmo? O espermatozoide encontra o óvulo dentro da fêmea. Inseto é assim, o macho passa o espermatozoide para a fêmea, fecunda dentro dela. Aí ela põe ovos, tá? Todos eles. O desenvolvimento pode ser direto, do ovo já sai o filhote, igualzinho ele vai ser, ele só é pequenininho, ele vai só crescer. Ou um desenvolvimento indireto, do ovo pode sair um indivíduo que não parece com os pais, ele tem outro formato e depois ele se transforma nos pais. Aí quando você estiver olhando o nosso livro, bem no finalzinho ali na parte dos crustáceos, que está entrando na parte dos insetos, vai ter a parte da metamorfose. A parte da metamorfose é essa parte que está falando isso. Do ovo, quando sai direto já, o indivíduo, ele só é pequeno, cresceu, está igualzinho ao pai, ele é o mesmo formatinho, muito parecido. Não teve metamorfose. Metamorfose quer dizer, para ficar fácil de gravar, transformação. Então não teve. Nasceu, já parecido, só cresceu, não se transformou. Metamorfose. Tem aqueles que nascem já parecido, mas ainda não é totalmente igual aos pais. Isso nos insetos, tá? Os outros não, nos insetos. Do ovinho, nasce um insetinho, só que na maioria das vezes falta asa, se ele for voador, o pai tem asa, ele não tem. E falta o sistema reprodutor, que ainda vai se formar. Então aí é uma metamorfose incompleta. E tem uma metamorfose, que aí é a maior transformação que tem. Do ovo sai uma larvinha, uma lagarta, uma larva. Essa larva cresce, se alimenta. A maior parte da vida é em forma de larva. Se alimenta, cresce, cresce. Depois ela forma um casulo. Lá dentro ela usa o material genético que já estava gravado. Ela ativa os botões de transformação. Tá? Só para ficar fácil de entender. E lá dentro do casulo, ela usou a energia que ela se alimentou e lá dentro ela se transforma num inseto adulto. Borboleta. Vamos pensar na borboleta, que é sempre o mais legal, que todo exemplo é falar de borboleta. Do ovinho sai uma lagarta, essa lagarta fica comendo, passa a vida dela lá se alimentando, guardando bastante energia. Em determinada época, ela forma um casulo, fica quietinha lá dentro. Quando o casulo abre, sai uma borboleta com a asa. Você fala, não parece nada com o que nasceu. Não, essa foi uma metamorfose completa, uma transformação total, desde a hora que nasceu até virar o adulto. Então tem o que não tem metamorfose, tem os nomes no livro. Sem metamorfose, ametábolo. Metamorfose incompleta, hemimetábolo. Ou metamorfose total, holometábolo. Vai olhar? Vai procurar? Procurou, você vai ver direitinho. Tem até um desenho muito legal no livro. Olha lá, mas qualquer dúvida já sabe, vai me perguntar. Fácil, né? Artrópode tem bastante coisa, artrópode tem bastante. Pode ver que a tabela está até maior, mas não é difícil. Dá uma olhada no livro, tenta fazer os exercícios. Nós vamos usar as nossas aulas ao vivo para resolver exercícios, voltando naquela mesma história de sempre. Quanto mais exercícios nós conseguimos fazer e corrigir, melhor. Até nós voltarmos, também vou fazer isso quando a gente voltar. Quando nós voltarmos, eu vou dar aula e vou fazer exercício. Eu prefiro fazer exercício, tá? A aula é boa, é excelente, eu estou gostando de fazer aula assim. Vou começar a fazer só aula assim, eu nem vou voltar mais. Estou brincando, eu gosto de ficar com vocês.
Vou fazer a aula é assim para você ir lembrando tudo que eu estou falando. Tem dúvida, volta, assiste de novo. Mas exercício é muito importante. Então nós vamos fazer exercício, por enquanto, nas quartas-feiras, quando a gente se encontra. Tá bom? Fique em paz aí. Fim de semana, a gente volta. Então, ó, vai estudando. Tem um tempo, hein? Fim de semana, quer ver aula, vê, não quer, não vê. Vai fazendo o que você tiver aí de melhor. Descansa também. Semana que vem estamos de volta. Fica na paz. Se cuidem.